Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo, começando a semana, esta segunda-feira, na presença de Deus. E realmente nós queremos começar colocando Cristo em primeiro lugar. Portanto, pegue suas Bíblias e nós vamos estudar o livro de Provérbios. Então, nós tiramos várias lições aqui em Provérbios, lições muito práticas para a nossa vida. E nós temos estudado cada dia, e eu quero incentivar todos vocês a leitura da Palavra de Deus. Então, leia esse capítulo inteiro. Nós estamos em Provérbios, capítulo 17 hoje, e nós vamos estudar esse capítulo. Não vamos ler tudo agora, mas no seu tempo particular, seu tempo sós com Deus. Então, leia esse capítulo inteiro. Mas hoje nós vamos tirar nosso texto, Provérbios capítulo 17, versículo 1 a 9, lendo da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então, acompanhe comigo de versículo 1 a 9, como a palavra de Deus diz. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O grisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são nos filhos dos filhos, e a glória dos filhos são nos pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, eu quero falar hoje, nós temos o tema principal desse capítulo, Provérbios, capítulo 17, e nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis. Então, nesse capítulo, nós encontramos como a Bíblia nos ensina. O livro de Provérbios trata de muitos assuntos da vida cotidiana, sobre o casamento, sobre família, finanças, honestidades, amizades e vários assuntos. E aqui nesse capítulo nós vamos ver sobre o ensinamento sobre convivência com o nosso próximo. Então a Bíblia fala aqui em Provérbios capítulo 17, primeiro, a importância de convivência familiar. Então reconhece primeiro os valores verdadeiros, como a Bíblia fala, versículo 1, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Então, nesse versículo fala, é melhor ter paz no seu lar, mesmo não tendo muitas coisas materiais, do que ter tudo que esse mundo oferece sem paz, sem alegria, sem contenda dentro do seu lar. Então, nós temos que reconhecer os verdadeiros valores de família. Paz, harmonia, amor é o maior investimento. Então, como obter relacionamentos abençoados? Então, nós precisamos, primeiro, a disposição de viver em paz, viver em paz com todas as pessoas ao nosso redor. Como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 18, se for possível, quantos estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, tem pessoas que vivem só arrumando encrenca com outras pessoas. Então, nós temos que entender que as nossas palavras têm consequências, têm poder. Como diz versículo 2, o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. E versículo 14, como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afasta-te
da questão. Então, palavras prudentes, né? Como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, a Bíblia fala, versículo 14, como evitar a briga dentro do lar, dentro da nossa casa. Então, mas também é importante, versículo 13, como diz, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, esse versículo está falando sobre a importância, o valor de perdão dentro do lar. Então, nós temos que valorizar o perdão acima do rancor, resolver os conflitos, em outras palavras. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, nós precisamos estar prontos sempre a recuperar os relacionamentos quebrados através do perdão, como diz em Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então é importante entender que o perdão é divino e o nosso perdão é baseado no perdão de Deus por nós. Como alguém diz, quem não está disposto a perdoar, destrói a ponte pelo qual ele deve atravessar um dia. O que quer dizer isso? Então, um dia você vai querer que outra pessoa te perdoe, porque nós somos falhas e às vezes nós ofendemos, magoamos outras pessoas. Então, nós temos que buscar o perdão e perdoar. Mas também nós temos que valorizar paz, perdão, mas também dentro do nosso lar nós temos que valorizar as pessoas acima das coisas. Versículo 6, como diz em capítulo 17, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Então é importante valorizar as pessoas acima das coisas materiais. Então, como a Bíblia fala, no versículo 11, na verdade o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. E o versículo 25 fala mais ainda, o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Então é importante, como pai, sempre lembrar que regras sem relacionamento gera rebelião, né? Então é importante que desenvolve os relacionamentos sadios, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa própria casa. Então, nesse capítulo fala sobre a convivência familiar, mas também fala sobre a convivência com o nosso próximo, fala sobre a amizade, né? Vivendo em amizade. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, portanto, Deus fez o homem para ter comunhão com ele, em primeiro lugar, e também para compartilhar a sua vida com amigos, né? Como sempre dizemos, né? Que a igreja é um hospital, não é um museu, né? Para enfeitar de santos. A igreja é um hospital para tratar os pecadores doentes, e conviver em família, na família de Deus, realmente é uma verdadeira terapia relacional. Então nós aprendemos que nós podemos ter relacionamentos abençoados, mesmo lidando com pessoas imperfeitas. E nós encontramos, né, pessoas imperfeitas, mas uma coisa que nós temos em comum é que nós temos o mesmo Pai, da família de Deus. Se você nasceu de novo, você faz parte da família de Deus. Portanto, é importante que nós nos arriscamos as amizades, né? Como a Bíblia diz, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18 diz assim. Então, é sempre importante que nós buscamos ser amigável, né? Para que nós
encontramos amigos. Então, nós temos que desenvolver, nós temos que dar iniciativa e reconhecer o valor de uma boa amizade. Veja o versículo 9, aqui em Provérbios 17. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, ensinando a importância, né, de investir nos nossos relacionamentos, aquele que encobre a transgressão. Isso não é que quer dizer esconder um crime ou esconder um pecado. Isso quer dizer que você, sabendo os defeitos da outra pessoa, você não vai deixar que isso impeça a sua comunhão. Então, uma vez havia dois amigos, né? Esses dois amigos eram quase inseparáveis. Eles tinham uma sintonia, né? Era bem impressionante, né? Como que eles tinham uma harmonia entre eles, como se um soubesse o que o outro estava pensando. Mas, infelizmente, um acabou fazendo algo para magoar o outro. O amigo ferido ficou irritado. Ligou para a casa do outro a fim de lhe dizer as coisas terríveis. Ele queria descontar nele, mas ele não estava em casa. E ele encontrou, né, a sua noiva, né, que atendeu o telefone. Então, ao invés de falar para o amigo, ele deixou recado com ela. Mas ele falou tanta coisa, né, repassou tanta coisa ruim, né, para ela, para que ela repassasse para o seu amigo. Mas é interessante, né? Esse relatório nunca foi transmitido, pois a noiva resolveu não lhe dizer nada. E mais tarde os dois amigos se encontraram e tiveram uma conversa tranquila e pondo fim ao desentendimento, algo que nunca ocorreria se o recado fosse entregue. Então é muito importante, né, entender, como diz o versículo 9, aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas, sabe, aquele que guarda aquela pedra, guarda aquela mágoa, guarda uma oportunidade para revolver, para tirar aquela pedra e atirar no outro, como diz o restante do versículo, que revolve o assunto, separa os maiores amigos. Dando o sábio, rei Salomão, ele disse, aquele que cobre uma ofensa busca amizade. E nós devemos também buscar a amizade. Então, entender que realmente é importante que nós investimos nas nossas amizades, palavras prudentes. Veja o versículo 17. A Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, é sobre a amizade que Salomão fala nesse provérbio. O amigo ama em todos os momentos. O mundo secular também reconhece o valor de amizade. Alguém disse que o amigo é aquela pessoa que entra quando todo mundo decide sair. O Aristóteles, né, o filósofo, ele disse que o que é um amigo? É uma única alma vivendo em dois corpos. Então, como a Bíblia dá ênfase, né, sobre a amizade, e sem dúvida alguma, a amizade é alguma coisa muito importante. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que a amizade é uma rodovia de duas mãos. Ela vai e vem. Você precisa doar, mas também precisa receber. Então, o verdadeiro amigo não é leal à nossa vontade, aos nossos caprichos, aos nossos desejos, mas o verdadeiro amigo, ele é leal a Deus em primeiro lugar e a sua palavra. E ele não fala somente o que nos agrada, mas o que nós precisamos de ouvir. Como diz o versículo 5 desse capítulo, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27 e versículo 6. Então, o amigo verdadeiro, ele importa mais
para o seu bem, ao invés de te agradar. Portanto, Ele vai falar o necessário para ajudá-lo. Então, vamos buscar investir e desenvolver relacionamentos saudáveis, tanto dentro do nosso lar, como no convívio com os irmãos da igreja, com o nosso próximo, também nas pessoas ao nosso redor. Então, precisa que haja investimento para que tenha relacionamentos saudáveis. Que Deus abençoe os irmãos hoje, que leve essa palavra no seu coração e que possa ser uma bênção na sua vida. Agora vamos refletir, vamos orar juntos, em particular, e vamos escutar essa música. Tenha um bom dia. Ansioso elevo a voz a ti, e ouves meu clamor. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar